Nesse vídeo, eu irei falar o que todas as mulheres deveriam saber antes dos 25 anos. Primeira coisa é que a aparência ela vai mudar, mas o seu valor não. A aparência é natural ela mudar com o tempo, mas o seu valor e o seu caráter é o que permanece. Com o tempo, a gente vai deixando de ser mais nova, mudando ali a aparência, a nossa pele ela vai, com o tempo, ela vai ficando mais flácida, a gente vai notando diferença no corpo, no rosto, e isso é normal. Segunda coisa, não tenha pressa para conquistar tudo, porque existe uma pressão, né, enorme para ter sucesso cedo. Mas cada pessoa, ela tem o seu próprio tempo. Então não se compare, porque às vezes o seu parente, o seu vizinho, ele conquistou algo que você ainda está construindo. E isso é normal. A jornada, ela também faz parte da conquista. E nem toda amizade, ela vai acompanhar todas as fases. Eu vi uma postagem no Instagram que ela até falava sobre um trem e ela falava sobre amizade também. E ela disse nessa postagem do Instagram que eu vi, num Reels de uma página, e ele falava justamente isso, essa questão da amizade, que é como se fosse um trem e o trem ele para em determinadas estações e é basicamente para amizade. A amizade, ela tem amizades que elas vão te acompanhar do início ao fim. Tem outras amizades que ela vai parar numa determinada fase. Mas não porque aquela amizade ela é uma amizade falsa, mas é porque cada um tem seu tempo, cada amizade tem seu momento. E a gente guarda isso para si como se fosse, fulano já não é mais meu amigo porque tá metido, ou não quer mais falar comigo. Não, simplesmente deu o tempo e a gente tem que entender. Pessoas, elas entram nas nossas vidas para ensinar algo. Então, entra na nossa vida, nos ensina algo e depois segue em direções diferentes. Isso funciona para qualquer tipo de relacionamento. Guardar dinheiro é autocuidado também. Cuidar de si não é apenas fazer o cabelo, fazer a unha, fazer a sobrancelha. É ter também uma reserva financeira tranquila. Porque quando a gente tem uma certa tranquilidade financeira, quando a gente tem uma segurança, uma liberdade para fazer nossas escolhas, sem desespero, sem depender de ninguém, a nossa vida ela anda com muito mais facilidade. E eu pude perceber que quando a gente começa, né, desde mais nova, assim, pensar em guardar um dinheiro, ter uma reserva de emergência. Débora, mas eu tenho medo de investir. Hoje em dia tem vários métodos, né, para você conseguir ter um rendimento financeiro seguro e que te traz um retorno bom também. Então, assim, tem as caixinhas dos bancos, que é bem tranquilo de você guardar e se acontecer algum imprevisto, você conseguir resgatar. Tem também fundos imobiliários, que também é uma opção de investimento. Então, no primeiro ponto, é você também ter esse controle financeiro, né? Ter uma reserva de emergência para caso lá na frente precisar, né, ter de onde tirar. E nós mulheres, principalmente, a gente ter nossa independência financeira é salto e tanto na nossa vida, nas nossas particularidades. A gente consegue comprar o que a gente quer sem dar satisfação, sem ter que explicar o porquê que tá querendo aquele dinheiro, que eu sei que é desconfortável. Então, assim, não tenha pena de guardar dinheiro. Guarde dinheiro, porque lá na frente pode ser que você precise e não vai ter ninguém para te ajudar. E mesmo que tenha alguém para te ajudar, esse alguém um dia pode jogar na sua cara. Então, tenha o seu próprio dinheiro, seja independente e seja segura financeiramente. Aprenda a dizer não sem culpa.
Isso é um ponto que até eu tenho que aprender. Eu tenho muita dificuldade. Justamente porque fui criada de uma forma que muitas das vezes não podia dizer não, porque minha mãe me ensinou assim e era o certo, né, naquela época. Então, hoje em dia eu tenho uma grande dificuldade de dizer não, porque eu ligo o não como ser uma pessoa ruim, como ser uma pessoa metida, como ser uma pessoa arrogante. Então, eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas sei também que o não quer dizer que você é uma pessoa ruim, e sim que você não precisa agradar todo mundo o tempo inteiro. Você tem que respeitar seus limites e ter amor próprio, porque isso aí vai falar mais sobre você do que sobre a pessoa que você está dizendo o não. E essa pessoa que está dizendo o não, ela vai te compreender justamente porque você vai estar no seu direito, no seu espaço e também dentro dos seus limites. Cuidar do cabelo, da pele, da saúde é um investimento em você também. Então, quando você cuida de si mesma, quando você vai ao médico, quando você faz seu cabelo, quando você se olha no espelho, quando você tira um tempo, né, do dia corrido ali pra você, é um autocuidado, melhora a sua autoestima, não é apenas só estética, é uma questão de você cuidar de você, de se amar, de ter o seu momento, de se olhar no espelho e falar: nossa, essa mulher é linda, essa mulher é uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira. Então a gente tem que começar a se amar para quando a gente estiver mais velha, quando a gente estiver perto da velhice, a gente conseguir admirar aquela mulher que já não vai estar mais no auge, aquela mulher que já não vai estar com a pele tão esticada, corpo definido, com aquele corpo em dia. Então a gente se ama agora, se aceita, para que lá na frente a gente consiga que o físico não esteja mais naquele auge que a gente consegue ter, né? Quando a gente tá com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Mesmo com o avanço da tecnologia, uma hora a velhice vai chegar para todo mundo, né? E nesse momento a gente tem que estar preparada para se amar e se aceitar, porque a vida é feita de fases. A comparação, ela rouba tempo. Enquanto você tá aí olhando para a vida dos outros, você tá deixando de construir a sua. E cada pessoa ela tem uma história, ela tem uma oportunidade, ela tem um desafio diferente. Se compare com o que você foi ontem e o que você é hoje. Isso aí vai fazer uma grande diferença. E a internet, você às vezes está olhando 15 segundos da vida de uma pessoa. E aí você quer se comparar, você quer comparar a sua vida inteira, ou você quer comparar teu dia inteiro e resumir teu dia inteiro, que é um caos, na vida de uma pessoa que expôs por 15 segundos. E muitas das vezes nem é aquilo que ela tá vivendo, né? É só uma parte do que ela vive. Então, assim, a comparação, ela rouba tempo. Então, para de perder tempo de ficar comparando sua vida com outras pessoas, porque cada um tem seu desafio e cada um tem uma oportunidade de viver uma vida diferente. Então, fica a dica. Nem todo relacionamento é para durar para sempre, tá? Algumas pessoas, elas chegam, elas ensinam umas lições importantes para nossa vida, né? E nem todo relacionamento ele vai terminar em casamento. Gente, eu custei a aprender isso e juro para vocês, até hoje eu tenho uma dificuldade enorme, enorme. Como eu vi muito Cinderela, vi muito filmes de princesa, e todos esses filmes têm Felizes para Sempre, aquela coisa mais linda, aquela coisa maravilhosa, aqueles relacionamentos que tu fica com os olhinhos brilhando, querendo chorar. Então, não existe. Até existe, tá? Tô me equivocando aqui. Até existe relacionamentos duradouros que terminam em casamento. Porém, isso não é regra, gente. Isso não é regra. Então, assim, nem todo relacionamento vai terminar em casamento. Porém, se ele não terminar em casamento, não quer dizer que ele seja um relacionamento fracassado. Beleza? Fica a dica pra vocês. Então, ó, o seu corpo é um outro ponto também. Ele não precisa seguir tendências.
Ah, mas agora a tendência é o pessoal comprar aquela injeção que eu esqueci o nome e aplicar na barriga para emagrecer. Eu esqueci o nome, então quem lembrar do nome aí e souber, coloca aí nos comentários. Então, assim, hoje em dia o lema é: não existe pessoas gordas, existe pessoas que não querem tomar a injeção. Então, assim, cara, não siga tendências. Aceite o seu corpo do jeito que é. Cuide da sua saúde em primeiro lugar. Também não entre na obesidade, porque a obesidade é prejudicial tanto para o emocional daquela pessoa que está passando por aquela situação. E obesidade também não é só questão de estética, é questão de saúde também. Então, assim, ó, cara, a moda ela muda, o padrão ele muda, o seu corpo ele não precisa acompanhar tendências da internet, tá? O mais importante é você se sentir saudável e sentir bem com você mesma. Você vai conseguir seguir uma tendência e acompanhar aquela tendência por muito tempo. Você pode seguir a tendência, conseguir ficar na tendência, mas tem uma hora que o seu corpo vai reagir, porque nem tudo é para sempre. E tudo que é muito em excesso, uma hora cobra, né? Então, gente, tomem cuidado, cuidem da saúde em primeiro lugar, cuidem de si, cuidem do físico, mas tentem manter o natural e cuidando da saúde. Caso opte por tomar remédio, por fazer outros métodos que sejam com acompanhamento médico para não se arriscar e não se prejudicar lá na frente, né? Começar pequeno ainda assim é começar. Gente, eu sou um grande exemplo disso, porque eu venho de um lugar que é bem humilde e agora eu tô aqui, graças a Deus, eu tenho meu emprego, tô passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E eu não comecei sendo o que eu sou. Então, assim, comecei do pequeno, fui evoluindo e agora eu tô aqui. Graças a Deus tenho meu dinheiro, graças a Deus tenho minha vida, tenho minhas coisinhas, conquistando aos poucos. Então, assim, começar também pequeno, também sim é começar. Ah, Débora, eu tô começando, mas é só aquele planozinho pequenininho que tá bem ali, ó, só no papel. Gente, é começar, entendeu? Acredite nos seus planos, nos seus sonhos, que eles vão se tornar realidade. Basta você acreditar, basta você ser capaz, basta você ser determinada. Então, assim, a sua determinação, a sua força de vontade já é o suficiente para aquilo se tornar cada vez maior. Então, assim, eu sou um exemplo disso. Eu espero que vocês também sejam um exemplo disso. Então, assim, o importante é dar o primeiro passo. É que a internet, ela mostra recortes e não a vida real. Então, assim, melhores momentos das pessoas. Poucas pessoas vão querer mostrar a dificuldade delas. Então, assim, os erros, os dias ruins. Então, não compare a sua vida, igual eu falei lá no meio do vídeo, não compare a sua vida com destaques, beleza? Fica a dica. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu também tô colocando pra minha vida, porque eu sei que às vezes a gente, mesmo não querendo se comparar, quando a gente se depara assim, a gente tá se comparando. Então, assim, a nossa vida, o ser humano, ele é assim, né? Ele é feito de comparações. Só que a gente não pode deixar a nossa vida se resumir a isso. A gente se compara, mas a gente, opa, volta pra realidade e fala, não, calma aí. Mas o fulaninho ali, a vida é desse jeito, a criação foi desse jeito. Então, assim, calma, vamos com calma, vamos cada vez mais ali tentando seguir a nossa vida, mas sem se comparar com a vida do outro, né? Vamos seguir a nossa vida vendo o nosso barco andar ali, que compare por algo para algo bom. Comparar alguém, opa, aquele fulano ali tá estudando, ele é concursado, então, eu quero ser igual, então também vou estudar, vou me dedicar, vou passar no concurso também. Pô, fulano tá fazendo isso, passou nisso. Então, assim, vamos se comparar para algo bom, para algo positivo. E não para algo que vai nos entristecer, que vai nos desmotivar, que vai deixar nossa autoestima mais baixa. Então, fica a dica para vocês. Confiança vale mais do que a perfeição. A perfeição, ela não existe, tá? Não existe pessoas perfeitas.
parecem perfeitas, mas se catucar ali vai aparecer um defeito. Então não existem pessoas perfeitas. Então as pessoas, elas parecem mais seguras, mas não perfeitas, tá? Apenas aprendem a confiar mais em si mesmas e isso passa confiança para a pessoa e abre para a perfeição. Então assim, a pessoa ela é confiante de si e essa confiança reflete para os outros, né, que estão nos bastidores, que ela é perfeita. Mas a pessoa ela não é perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Parecem, dão um ar de perfeição, porque elas são confiantes de si, mas elas não são perfeitas. Então, isso também é um ponto importante que 5, 30 ou até mais levar para a vida. Que pessoas perfeitas não existem. Pessoas confiantes com aparência de perfeição existem. Você tem menos de 25 anos, espero que tenha ajudado algumas dessas palavras que eu falei, algumas desses conselhos. E se você já passou dos 25, qual dessas lições aí que eu relatei nesse vídeo você já vivenciou ou você gostaria de ter aprendido antes da atual idade que vocês têm aí? Deixa aí no comentário, dá o like para que eu continue e me motive a fazer mais vídeos para vocês, motivacionais. E lembre-se, começar pequeno também é começar. Então, olha, eu tô começando aí, então deixa o like para fortalecer o canal e beijo, até a próxima.